Oi, meus amores, estamos aqui de volta agora para finalizar o nosso conteúdo do segundo bimestre, né? Continuamos aqui acreditando em dias melhores, né? Pedindo que isso tudo acabe o mais rápido possível. Bom, ficaram faltando 2 conteúdos para nós finalizarmos a nossa matéria agora no segundo bimestre, né? As categorias gramaticais invariáveis. Então, hoje nós vamos falar de preposição e interjeição, ok? Vamos lá? Bom, gente, vamos lá então. Eu vou começar com vocês com preposição. Como eu falei para vocês, são 2 categorias gramaticais invariáveis aí para a gente finalizar, né? Na verdade, são 4. Restam essas 2, preposição e interjeição, e aí eu começo com a preposição. Lembrando que também é uma categoria invariável, então não há flexão, tá? Para preposição não, mas a preposição ela pode se unir com outros termos, e aí esses outros termos podem se flexionar em gênero, número, então cuidado para não fazer confusão. Vamos lá? Primeiro vamos ver o que é preposição então. Na verdade eu fiz uma pequena definição para vocês aqui. Preposição é a palavra invariável. Eu coloquei alguns exemplos aqui que muitas pessoas até gravam lá no fundamental, né? Aquela listinha de preposições. E aí a questão é a seguinte, é uma palavra invariável que tem a função de unir palavras entre si e criar entre elas uma relação de significado, tá? Então, assim como o advérbio, assim como as conjunções, a preposição ela também tem a função de trazer para vocês valores. Então, quem determina o significado, o valor, vai ser sempre o contexto. Ah, professora, eu posso decorar quais são as preposições mais utilizadas? Até posso. O que eu não posso é decorar valor, porque uma mesma preposição, assim como conjunção, assim como advérbio, às vezes uma mesma preposição, e vai acontecer bastante isso aqui, ela pode assumir valores diferentes dependendo do contexto, tá? Isso aí é mais gritante quando o assunto é preposição. Acontece com as outras categorias também, mas com preposição isso é muito comum, tá? Então, na verdade, a preposição é uma palavra invariável que está ali para unir outras palavras e criar entre elas uma relação. Então, na verdade, uma palavra passa até a ter uma certa dependência da outra por meio da preposição. Então, ela traz ali uma noção de significado, ok? Bom, classificação das preposições. Rapidinho, eu coloquei um exemplo aqui para vocês, né? A casa é de Luiz. Esse de aqui estabelece a ideia da posse, ou seja, a quem pertence essa casa, tá? Então, nós vamos ver daqui a pouquinho quais são os valores, né, dessas preposições. E ali, no caso, a indicação é de posse, mas o mesmo dele pode estabelecer outros valores, nós vamos ver daqui a pouquinho. Bom, classificação das preposições. Queridos, as preposições elas podem ser chamadas de essenciais ou acidentais. O que é isso? Essenciais são as preposições que sempre foram preposições. Sabe aquela listinha famosa, né? Que na verdade a gente decora lá no fundamental, tem aqui, ó, ante, após, até, com, contra. Na verdade, essas palavras sempre foram preposições, elas sempre pertenceram a essa classe. Então, elas são chamadas de preposições essenciais. Quando eu tenho uma palavra que não era preposição, mas dentro do contexto funciona como se fosse, eu chamo essa preposição, na verdade, de preposição acidental. Por quê? Ela não era preposição, mas se transformou. E aí eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos. Afora, exceto, mediante, que são palavras que não funcionariam como preposição, mas dentro de um contexto elas se transformam. Por isso elas são chamadas de acidentais. Fora isso, aquelas que nós já, entre aspas, decoramos no fundamental, né? Até, ante, após, contra, de, essas sempre foram preposições e sempre vão continuar sendo. Então, na verdade, elas são chamadas de essenciais, porque nasceram daquele jeito e vão continuar sendo. Ok? Tudo bem? Vamos lá? Beleza. Relação de valores das preposições. Chegamos agora ao ponto que é interessante, que vai fazer com que a gente preste uma atenção sempre que o assunto for preposição, ou sempre que o assunto for advérbio, sempre que o assunto for conjunção. Isso acontece com outras classes de palavras também, que a língua portuguesa é perigosa em relação a isso. O que vai determinar quem é quem, na maioria das vezes, é o contexto. E é assim que o concurso costuma derrubar. Por isso que não é legal decorar o valor, e sim verificar o contexto. Então eu coloquei para vocês aqui os principais. Professora, só tem esses? Não, podem aparecer outros, mas esses são os mais comuns. Quais são eles? Lugar. Aí aqui o exemplo, ver de perto. Origem.
ela vem de Brasília. Ah, professora, aqui também não poderia ser lugar para algumas gramáticas? Sim, poderia também, sem problema algum. Causa, morreu de fome, ou seja, morreu por causa da fome. Então, reparem um detalhe, ó, nos 3 exemplos que eu dei aqui, olha aqui, a mesma preposição assumindo valores diferentes. Então, por isso que eu falei para vocês, eu olhei a preposição de sozinha, eu não posso classificá-la, né, dizendo que ela tem determinado valor. Quem vai dizer qual é o valor, qual é o sentido que ela apresenta, é o contexto onde ela está, tá? Então, cuidado. Bom, assunto ali, falavam de ou sobre futebol. Meio ou transporte, dependendo da gramática, vem como meio ou transporte, tá? Ela veio de trem, olha o de de novo ali. Posse, né? A ideia de pertencer a alguém, pertencer a algo, né? Então, este casaco é de Paulo. Matéria ou material, em algumas gramáticas vem como material. Aquela casa é de barro, ou seja, o material que foi feito, a matéria que foi utilizada para fazer aquela casa. Instrumento, cortou-se com a faca, ou seja, qual foi o objeto utilizado para que aquilo ali acontecesse, tá? Serrou a árvore com a serra elétrica, cortou a árvore com o machado. Eu tenho ali a ideia do instrumento, o objeto utilizado para a ação ser praticada. Companhia, cuidado aqui, amores, não falem companhia, tá? Essa palavra é complicada, é companhia, não tem ali, tem um NH, cuidado, a gente já falou sobre isso em sala de aula, é perigosinha, é difícil até para pronunciar um I, né? Mas é a forma correta. Então, companhia, foi a festa com a irmã, ou seja, quem acompanhou, tá? Quem estava com essa pessoa, então o com aqui estabelece a ideia do acompanhamento, da companhia, mas o mesmo com ele pode funcionar de outras maneiras, tá? Então, depende sempre do contexto, lembrando disso. Fim ou finalidade, tenho algo a ou para fazer, cuidado, aqui o a estabelece a ideia do para também. Lembrando que o para, ele também aparece na forma de conjunção, só que geralmente ele vem com a palavra que. Para que, estudou para que passasse. E legal que a ideia também é finalidade, quando para, estando com a palavra que, indica, na verdade, um propósito, a conjunção também vai indicar finalidade, assim como a preposição. Então, olha aqui que legal, tá? Oposição, lutou contra a doença ou lutou com a doença. A ideia do com ali também poderia trazer a oposição. E tempo. Vou fazer a viagem em 4 dias. Eu usei até algumas aqui, gente, tem outros exemplos, mas o contexto que sempre vai determinar. Essas são as mais utilizadas, lembrando que é sem gravar. Professora, mas está tão rápido? Não, a questão não é estar rápido, porque aqui, na verdade, não tem muito o que a gente falar. O que vai determinar para a gente, por isso eu já deixei uma bateria de exercícios para vocês lá, é o contexto. Isso é o mais importante, então é sem decoreba, ok, gente? Próximo. Vamos lá, locução prepositiva. Nós já vimos locução verbal, locução adverbial, né? Já vimos locução conjuntiva e agora a gente tem a locução prepositiva. Já vimos que locução é quando eu tenho 2 ou mais palavras que têm um valor único, né? No caso da conjunção, 2 ou mais palavras que funcionam como conjunção, do advérbio, 2 ou mais palavras funcionando como advérbio, trazendo uma circunstância. E no caso da preposição, é o conjunto de 2 ou mais palavras com valor de preposição. Então, qual é o papel da preposição? É unir palavras e estabelecer entre elas uma relação. E essa relação acaba sendo até de dependência, porque ela traz uma significação. Ah, professora, a conjunção também não tem o papel de unir, só que a conjunção ela tem que unir termos com o mesmo valor sintático. 2 verbos, 2 orações, 2 sujeitos, tem que ser termos iguais, sintaticamente falando. A preposição não, ela vai unir termos que não precisam ser sintaticamente iguais e vai criar entre esses termos uma relação de dependência. Então eu posso pegar um verbo e depois pegar um substantivo, tá? E fazer a união entre eles ali por meio da preposição. Então, na verdade, a diferença é essa. Enquanto a conjunção liga termos sintaticamente iguais, a preposição ela vai unir termos, palavras, vai estabelecer entre essas palavras uma relação de significado, mas esses termos não precisam ser sintaticamente iguais. Eu não preciso ter 2 sujeitos ou 2 orações, tá? Ou 2 verbos, eu tenho que ter apenas 2 termos e estabelecer entre eles uma relação. Esse é o papel da preposição. E ele vai criar, a preposição vai criar, na verdade, uma certa dependência entre esses termos, ok? Bom, coloquei aqui alguns exemplos.
e aí vem aqui, fechou a porta antes de sair. Os exemplos que eu coloquei para vocês aqui, abaixo de, acerca de, antes de, a fim de, tem vários. E o exemplo aqui, fechou a porta antes de sair. O que é interessante falar para vocês é que quando eu tenho uma locução prepositiva, a última palavra da minha locução vai ser sempre uma preposição. Professor, é sempre o de? Não, pode ser qualquer outra preposição. É que o de é aquela preposição que gosta de aparecer, é o que mais aparece, sozinho ou acompanhado de artigo ou de um pronome, o de é o que mais aparece. Então, geralmente na locução prepositiva, geralmente não sempre, o último termo, a última palavra é a preposição, tá bom? Bom, continuando, combinação, contração e crase. O que é isso? Amores, o que eu falei para vocês? A preposição em si, ela não se flexiona, mas ela pode se juntar a um outro termo. Que termo é esse? Ela pode se juntar a um artigo, ela pode se juntar a um pronome, ela pode se juntar a um advérbio, ela pode se juntar a outras palavras. E essas outras palavras, no caso do advérbio não, tá? Mas, por exemplo, se for um artigo, se for um pronome, artigo e pronome são palavras variáveis, ou seja, sofrem flexão de gênero e de número. Tá? Então, o que acontece? Quando a preposição se junta a um artigo ou a um pronome, a preposição em si não se flexiona, mas a palavra a qual ela está se juntando pode sofrer uma flexão de número ou de gênero, tá? Então, no caso, quando eu falo que o exemplo é de combinação, porque a combinação, a contração e a crase, na verdade, é a junção, tá? Cada um desses elementos aqui mostra a junção da preposição com outro elemento. Primeiro exemplo, combinação, que é a primeira junção de preposição com outro elemento. Na combinação, como o nome já diz, ó, combinou. Na combinação, eu vou unir a preposição a, cuidado, é a preposição a, tá? E ela vai ser unida com um artigo, que artigo é esse? O ou os, no caso flexionado no plural, ou o advérbio onde. Ela vai se unir com essas duas palavras ali, tá? E aí é fácil, porque, como o nome já diz, ó, combinação, nessa junção da preposição a com o artigo o, no singular ou no plural, ou com a palavra onde, no caso o advérbio onde, eu tenho aí o resultado. Que resultado é esse? Juntei preposição a com artigo o, eu tenho ao. Juntei preposição a com artigo os, eu tenho aos. Juntei a preposição a com o advérbio onde, eu tenho aonde. Tudo junto. Então, na verdade, por isso que nós chamamos de combinação, porque nessa junção de elementos eu consigo enxergar os dois elementos que foram juntados, tá? Que estão juntos ali. Dá para ver, é visível. Não há alteração fonética, não houve mudança no som, porque nenhum elemento se perdeu. É nítido, eu consigo enxergar os dois elementos da junção, separados ou juntos, eles são a mesma coisa, o som é idêntico. Tá? Então não houve mudança fonética, é perceptível, dá para eu verificar essa união e dá para eu verificar por meio do som que não houve mudança. Então a combinação é a junção da preposição a com o artigo o no singular ou no plural, ou então com o advérbio onde. E aí eu tenho esses resultados, ao, aos, aonde, tá? Quando isso acontecer, o exemplo aí, no caso, é de combinação. O nome já diz, ok? Não há mudança fonética, os elementos ficam claros e são esses exemplos que eu dei aqui para vocês. Tudo bem? Vamos lá? Seguindo, queridos, próximo exemplo de fusão aí, de junção de preposição com outra palavra, contração. Enquanto a combinação é a junção de elementos, no caso a preposição a, com artigo o, no singular ou no plural, ou então com o advérbio onde, e fica nítido, né? Dá para ver, é perceptível essa junção e não tem mudança no som. Na contração é diferente. Eu vou juntar preposição. Professora, qual preposição é mais comum com o de? Tá? Eu vou juntar a preposição ou com um pronome, ou com um advérbio, com uma outra palavra. Ué, professora, então é igual a combinação? Não. Na combinação foi o que eu falei para vocês. É fácil para identificar os dois elementos, tá? Você vê os dois ali, consegue pronunciar os dois, porque não há mudança fonética. Na contração, você sabe que tem dois elementos ali, mas alguma coisa se perdeu no meio do caminho. Vai acontecer uma supressão. Alguma coisa não aparece ali, e aí há mudança fonética. Exemplo, quando eu pego a preposição de e junto com o artigo o,
eu tenho do. Então eu juntei de mais o. Qual foi o resultado dessa fusão? Do. Reparem que a letra E, a vogal S se perdeu. Então já houve mudança fonética, porque se um elemento se perdeu, então quando eu tenho a contração, eu tenho a junção da preposição com o artigo, com o pronome, com o advérbio, né, daqui, dali. E aí eu vejo que teve uma mudança no som, porque um dos elementos nessa junção se perdeu, tá? Às vezes é uma letrinha só, mas houve perda. Se houve perda, houve mudança fonética, aí eu chamo de contração. Aqui, ó, o na verdade, é em mais a, isso na nossa língua, porque em outras línguas a fusão forma outra coisa, tá? E gramaticalmente falando o negócio é mais complicado, mas vamos lá para o popular e porque a gente entende e aprende aí ao longo da nossa vida. O na verdade, é em mais a, olha como é que mudou, houve uma fusão ali, a mudança foi absurda. Então, por esse motivo, eu digo que eu tenho contração, porque alguns elementos se perderam, houve uma transformação fonética, e aí eu tenho contração. Deste, que na verdade é de mais este, juntei preposição e pronome. Olha aqui, ó, um S perdeu. Não importa se houve perda, alteração fonética, eu tenho exemplo de contração. Então, na contração é a preposição, sendo, na verdade, aparecendo com um artigo ou com um pronome, né, numa fusão, e nessa fusão um elemento se perde. Se houve perda, o som muda, tendo mudança de som, alteração fonética, o nome é contração. Gente, tá claro até aí? Vamos lá? Seguindo então, crase. Professor, eu já ouvi falar, crase na verdade é aquele acento, né, ao contrário do agudo. O agudo é para um lado, a crase é para o outro. Na verdade, crase não é acento, cuidado com isso, tá? O acento que representa a crase, que é uma fusão, tá? A gente está falando de preposição aqui, então a crase também é uma fusão de preposição. Na verdade, aqui preposição com uma outra palavra. Então a crase, na verdade, é a fusão de vogais idênticas. A preposição que vai aparecer com a crase é a preposição a, tá? Mas o nome crase mostra a fusão de vogais iguais. Na nossa língua a gente conhece com a preposição a e com o artigo a, ou então com o a, que encabeça os pronomes aquele, aquela, aquilo, tá? É a fusão de duas letras iguais. E a gente chama de crase. O acento que vai indicar a crase, que é essa fusão, aí é o acento que é ao contrário do acento agudo, né? Nós chamamos esse acento de acento grave. O nome do acento é grave e ele está ali para indicar uma fusão chamada de crase. Então não digam assim, bota crase nesse A, tá errado, tá? O que você pode falar é, coloque o acento grave, porque ali houve crase, né? Crase é a fusão. Grave é o nome do acento, então cuidado aí. Eu posso dizer, tem que crasear o A? Até posso. O que eu não posso é chamar a fusão de acento, tá bom? Então no caso aqui é um caso especial, ok? De contração, e esse caso especial é chamado de crase, ou seja, são duas vogais idênticas se fundindo. Essas vogais podem acontecer com a preposição a mais o artigo a, ou então a preposição a mais os pronomes aquele, aquela, aquilo, aqueles, aquelas. E aí, quem vai determinar quando isso acontece é ou o verbo que está ligado a essa preposição ou o nome que está ligado a essa preposição. Aí já é um caso de regência, isso é mais lá na frente. Por enquanto eu quero que vocês identifiquem. Houve a fusão de A mais A, o fenômeno é chamado de crase, ok? Vamos lá? Observações finais. Essa observação que eu coloquei para vocês aqui, na verdade, é uma só, tá? Botei no plural, mas só tem uma aqui de destaque e convém que vocês anotem na apostila, façam esse favor. As observações finais aqui, coloquei uma só. Eu tenho aqui a seguinte observação: não se deve contrair a preposição com o artigo que encabeça o sujeito de um verbo ou nomes de obras literárias, jornais e revistas. Professora, não entendi. A preposição não pode se fundir com artigo, nós vimos isso, é um exemplo de contração ou de combinação ou até de crase, nós vimos aí que a preposição ela pode se fundir com outras palavras sem problema algum, havendo perda fonética ou não, né? No caso de combinação, contração ou até da crase, que são as vogais iguais. No caso, mesmo que isso seja possível, se eu estiver me referindo a um sujeito numa oração, se tiver um sujeito praticante da ação em uma oração, e se na frente desse sujeito houver um artigo, tá? Ou até se esse sujeito for representado por um pronome,
Se eu tiver que usar uma preposição, porque o termo anterior exige essa preposição, eu não posso jamais juntar essa preposição ao artigo ou até ao pronome que representa o sujeito da minha oração. Como assim, professora? Eu botei um exemplo para vocês aqui, mas nas gramáticas tem um exemplo clássico, que é uma frase assim: chegou a hora de a onça beber água. A gente conhece esse ditado, né, essa expressão popular aí, que fala, chegou a hora da onça beber água, ou seja, né, da coisa acontecer, do resultado aparecer, né? As pessoas assim com mais experiência costumam usar essa expressão no dia a dia. Só que cuidado, eu tenho um praticante de ação ali, eu tenho um sujeito e tenho um artigo na frente desse sujeito. Então essa frase às vezes ela é dita de forma incorreta. O correto não seria chegou a hora da onça beber água. Quem vai beber água, não é a onça? Então eu tenho um artigo ali na frente, mas tem uma preposição antes desse artigo, então o certo é chegou a hora de a onça beber água. Aqui no caso, está na hora de o homem sair. Professora, eu não posso dizer está na hora do homem sair? Não é possível juntar preposição e artigo? É possível. Só que o homem aqui ele vai praticar uma ação, a ação de sair. Então ele é sujeito praticante. Se ele é sujeito praticante de ação aqui, tem um artigo na frente dele, essa preposição não pode se juntar a esse artigo, ok? Então muito cuidado com isso. Em caso de nomes de obras, de jornais, eu li a reportagem no Globo. Não, o nome do jornal é O Globo. Então eu não posso fazer essa fusão de preposição. Então o certo seria, eu li a reportagem em O Globo. Mesmo que essa fusão seja possível em outras situações, no caso de nomes de revistas, jornais, obras literárias ou no caso de sujeito da oração, eu não posso fazer a fusão da preposição e o artigo ou pronome de maneira alguma. Então eu tenho que separar, isolar, colocar cada um no seu lugar. Então olha aqui, ó. Este trecho é parte de Os Sertões, é o nome de uma obra literária muito famosa, né? Do escritor Euclides da Cunha, inclusive vai cair esse ano na prova da UERJ. Aqui no caso, desculpa, não é esse ano não, esse ano é o Lima Barreto, é o Triste Fim de Policarpo, me desculpe, é porque na verdade é da mesma época literária. Aqui no caso, Os Sertões é o nome da obra, então eu não posso fazer a fusão dessa preposição com esse artigo, porque ele faz parte da obra, do nome da obra. Então eu tenho que isolar, a preposição fica de um lado e o artigo de outro, ok? Tá bom, gente? Tranquilo até aí? Dúvidas? Qualquer coisa me chamem lá na videoconferência, tá? Queridos, fechei aqui preposição. Agora a gente vai entrar no último item aí das categorias invariáveis, que na verdade é a interjeição. A interjeição é tão simples, porque ela vai marcar algumas palavras e expressões que nós usamos para destacar sentimentos e emoções. Então é tão simples que rapidinho eu falo para vocês aqui. Então vamos lá só para a gente poder fechar, fazer esse combo aí, né, 2 em 1, ou seja, 2 itens aí em uma aula só. Vamos lá? Interjeição. Professora, não são aquelas palavras e expressões que tem um ponto de exclamação no final para dar a ideia de um sentimento, de uma emoção? Sim. A interjeição das 4 categorias gramaticais invariáveis é a mais fácil. Então nós vimos advérbio, nós vimos conjunção, nós vimos preposição. Sempre quem vai determinar os valores, o contexto. E no caso agora vamos para a interjeição. Professora, também é o contexto que determina quem é quem? Sim, sempre. Só que no caso da interjeição é mais fácil, porque a gente usa a interjeição o tempo inteiro na nossa vida, a todo momento. Em situações de susto, em situações de dor, em situações de surpresa, de admiração, né? Então a gente tem a interjeição o tempo inteiro no nosso dia a dia, na nossa fala, no nosso vocabulário. E é interessante que a interjeição ela pode ser representada por qualquer palavra na língua portuguesa e ela vai vir sempre com um pontinho de exclamação no final. Tem pessoas que são muito enfáticas para falar e às vezes usam as interjeições além do comum, né? Então, na verdade, a interjeição é uma palavra invariável, pertence à categoria gramatical invariável, né? Então, não se flexiona em gênero, número, tá? E vai exprimir sempre uma emoção, um sentimento sempre repentino. Por isso, a exclamação se faz necessária no caso da interjeição,
tá? Aí tem até aluno que fala, e depois, professora, bota letra maiúscula, continua com letra maiúscula, dependendo se for no início de frase, a interjeição vier ali no início, você na sequência dá a letra maiúscula ali. Se for dentro de um contexto, dentro de uma frase, já ao longo do texto, às vezes não é necessário colocar, porque essa interjeição, ela vem com ponto de exclamação necessário, ele está ligado a ela e não necessariamente a um final de período. Então, às vezes, não precisa continuar com a letra maiúscula, não, vai depender muito, cuidado, tá? Bom, aqui eu botei o exemplo para vocês. Nossa, ó, tô iniciando uma frase aqui, então eu segui com a letra maiúscula, né? Que susto! Então, o nossa aqui é a minha interjeição, que pode ser espanto, né? Nesse caso aqui, surpresa, né? A ideia do susto. Então, a interjeição ela vai trazer sempre um valor, dependendo sempre do contexto. E aí eu botei para vocês aqui as principais. Classificação das interjeições. Bom, os principais tipos de interjeição são aqueles que exprimem. Gente, nós temos milhões de sentimentos na língua portuguesa. Então, a interjeição ela pode representar qualquer sentimento na língua portuguesa, tá? Aqui eu coloquei os principais, vocês podem ter visto com outros nomes. Professora, vai acontecer aquilo também de uma mesma interjeição representar vários sentimentos? Sim. O que vai determinar é o contexto, no caso da interjeição é mais cuidado. Na forma falada, a entonação da voz, o tipo, o jeito que eu falo, a forma como eu me pronuncio, como a minha voz sai, ainda pode marcar diferentes sentimentos. Então, uma coisa é a linguagem escrita quando o assunto é interjeição, mas às vezes uma mesma frase, ela pode mudar de contexto, ela pode indicar uma ironia, uma situação diferente, se eu mudar a entonação da minha voz. Então, também tem isso. Então, às vezes, na forma falada, né, a entonação também dita regra quando o assunto é interjeição. Bom, então vamos lá para os valores das interjeições. Primeiro deles, advertência. Então, eu tenho, ó, cuidado, alerta, atenção, alegria. Nossa, de alegria são muitas. Nossa, puxa, oba. Enfim, alívio, animação, coragem, força, vamos. Bom, vamos lá, próxima, apelo, chamamento. Alô, psiu. Ei, socorro, né? Aplauso, apoiado, bravo, viva, tá? Aversão ou medo, credo, nossa, olha o nossa aqui, ó. O nossa pode ser admiração, o nossa pode ser espanto, né? Susto, surpresa, mas ele também pode ser aversão ou medo, olha só. Então vai acontecer a mesma coisa que acontece com preposição, com a conjunção, o contexto é quem determina. Cessação, ou seja, quando eu quero dar o fim, né? Acabar, basta, chega, alto, né? Até um pare, dependendo da forma como eu falo, se houver a exclamação, a demonstração de sentimento, é uma interjeição. Qualquer palavra pode funcionar como interjeição se eu expressar ali um sentimento, uma emoção. Desejo, cuidado com essa aqui, ó, tomara Oxalá. Quando eu dou essa aula, os alunos, professora, mas Oxalá não é um orixá dentro da religião, né, de determinadas religiões africanas? Na verdade, Oxalá significa tomara. Tomara, né? A ideia de que você quer que aquilo aconteça. Então, a palavra homônima ali, tá? Nesse caso, a ideia é de desejo, de vontade que aquilo ali aconteça. Então, Oxalá que tudo dê certo, ou seja, tomara que tudo dê certo, tá? É uma interjeição. Bom, dor, ai, ui, até o nossa, nossa. Então, vai depender realmente do contexto. Espanto ou admiração, ó, nossa, caramba, barbaridade, puxa. Então depende do contexto, da frase, de onde isso aparece, ok? Próxima aí. Impaciência, olha o puxa de novo. Professor, o puxa aparece em quase tudo, sim, né? Raiz, às vezes até algumas expressões que nós falamos assim, sem usar muito, né, o vocal. Às vezes fica muito Podem ser também interjeições, dependendo do contexto. Esse pode ser uma coisa mais arrastada, né? Pode ser admiração, pode ser espanto, pode ser surpresa, pode ser desejo. O que vai determinar é o contexto. Incredulidade, duvido. Ó, aqui de novo, né? Então, reprovação, ó, francamente, faça-me um favor. Professora, faça-me um favor é uma frase. Pode funcionar como uma locução, uma expressão interjetiva, se expressar sentimento e emoção. Pode, sem problema, qualquer palavra na língua portuguesa, contanto que expresse essa emoção repentina. Satisfação, oba, nossa, puxa, olha o nossa de novo. Saudação, salve, olá,
viva, tá? Silêncio, psiu. Por que eu botei esse demorado aqui do lado? Porque uma coisa eu fazia assim, ó, psiu, é um chamamento, tá? Agora, quando eu faço psiu, de uma forma mais arrastada, mais demorada, aí já pode indicar silêncio. Geralmente vem com essa expressãozinha aqui, né? Então, queridos, o que vai determinar, volto a falar, é o contexto e em alguns casos até a entonação, né, o timbre da voz, quando a ideia que vem é de silêncio, porque o psiu também pode ser um chamamento. Então, sempre prestando atenção nisso, tá? O contexto é que determina. O silêncio a gente já vê, é comum, né? A gente já sabe qual é o valor, é o mais utilizado, mas o psiu tá muito com a gente também, foi o que eu falei. De forma mais demorada ele vai ter essa indicação. Bom, fechamos aqui então os valores, os mais utilizados, tá? No que diz respeito à interjeição. Voltando a falar, são sentimentos, emoções. E aí, eu separei para vocês um vídeo, né? É um comercial, uma propaganda das Havaianas, que vai mostrar para vocês justamente algumas interjeições ali utilizadas, tá? Vamos lá? Aí vocês vão assistir, depois a gente volta. Pra que tanta sandália, amiga? Uai, gente, cada uma tem uma função, você não sabia não, amigo. Branca, pra não faltar paz. Amarela, pra não faltar dinheiro. Azul, pra não faltar serenidade, que a gente precisa. Verde, esperança. E vermelha, pra não faltar sexo. Opa, posso ajudar? Quero 10 pares da vermelha. Tudo 39. Bom, gente, como vocês viram lá, não são muitas utilizadas ali, né? Mas eles utilizaram algumas interjeições no diálogo e ali a ideia da surpresa, né? Do espanto na propaganda tão interessante. Então, às vezes né? Oh, nossa, mostrado dá essa ideia, no caso da propaganda, a ideia da surpresa, do espanto, né? Bem interessante, ok? Bom, locução interjetiva. Queridos, a locução interjetiva, então, é o conjunto de duas ou mais palavras com valor de quê? De interjeição. Como nós já vimos, toda locução é a formação, é a junção de duas ou mais palavras para exercer a função, né, de uma determinada. Então, no caso da locução adverbial, eu tenho ali duas ou mais palavras funcionando como advérbio. Locução conjuntiva, duas ou mais palavras funcionando como conjunção. Locução verbal, dois ou mais verbos funcionando como um só. E aqui a mesma coisa, a locução interjetiva, duas ou mais palavras funcionando como interjeição, ou seja, demonstrando, sentimentos e emoções. Então eu tenho aqui várias e tem outras que eu não posso nem colocar aqui, que são muitas no dia a dia. Como eu falei, qualquer palavra ou expressão pode funcionar como interjeição. E aqui eu dei uns exemplos. Meu Deus, que horror, ora bolas, né? São várias palavras aí com essa função. E reparem que eu tenho duas, né? Às vezes eu tenho até uma frase que tem essa função aí como locução. Por quê? Porque ela vai determinar uma expressão de sentimento, de emoção, de maneira variada, dependendo sempre do contexto. Bom, observações finais. Eu coloquei duas observações finais para vocês aqui. A primeira delas é falando que a entonação, ou seja, o timbre de voz, eu falei isso logo no início, né? Pode determinar o contexto e o valor de determinada interjeição. Então, às vezes, uma mesma interjeição, ela pode determinar sentimentos diferentes. E, às vezes, a frase até se confunde porque as frases podem ser iguais e, pelo timbre da voz, o sentimento pode aparecer diferenciado. Então, às vezes, na forma falada, né, isso é mais complexo. Porque você vai entender dependendo do timbre, da entonação da voz, ok? Outra, qualquer palavra, substantivo, um adjetivo, um verbo, qualquer uma, um numeral, né, um pronome, qualquer palavra, se ela for expressar sentimento ou emoção, ela pode funcionar como interjeição, tá? A partir do momento que ela dá essa ênfase aí em um sentimento ou uma emoção. Bom, fechei aqui para vocês. É claro que eu tô aqui para tirar dúvidas de vocês na videoconferência, mas antes disso, gente, eu separei para vocês aqui um outro comercial, uma outra propaganda que tem exemplo, além da interjeição, de locuções interjetivas. E aí é legal a gente ver uma propaganda interessante da Cacau Show, engraçadinha, e aí eu queria que vocês vissem lá. Vamos lá? Eu vou levar esse ovão aqui. Sintonia, só R$ 29,90. E vou levar também o recheado de brigadeiro. Assim você concorre a R$1 milhão. R$1 milhão? De novo? Não acredito. Me belisca.
Que isso? Foi você que pediu. Mais alguma coisa? Não, obrigado. A promoção Páscoa Milionária Cacau Show está de volta. Aproveite! Bom, gente, voltamos. Viram a propaganda, né? Algumas palavras são utilizadas ali no valor de interjeição e locução interjetiva. Foi o que eu falei para vocês, não há necessidade que elas estejam aqui no que a gente acabou de falar. A partir do momento que eu expresso emoção, sentimento de maneira, né, repentina, eu tenho ali a interjeição, a locução interjetiva, e no comercial isso é bem evidente. Então, queridos, no dia a dia a gente vai usar o tempo inteiro. Amores, fechamos aqui as categorias gramaticais invariáveis, foram 4, tá? Dentre as 4 aí, eu acho que a mais tranquila é a interjeição, porque nós lidamos com ela o tempo todo no dia a dia. Eu queria dizer para vocês que eu vou dar ênfase na prova de vocês a conjunção e preposição. O advérbio já foi explorado na NTI de vocês, então eu vou dar ênfase em preposição e conjunção. A interjeição eu não vou abordar, porque foi o que eu falei para vocês, é também muito de contexto, a gente vai exercitar e tudo, mas sem a abordagem na prova, tá? A gente tem a nossa videoconferência na terça-feira, eu espero vocês lá. Eu testei uma bateria de exercícios para vocês, eu ainda não vou corrigir essa semana, eu vou deixar para outra semana, que já é até a semana da prova, né? Mas aí eu vou corrigir com vocês lá, nessa semana, na semana de prova, acredito eu que a aula se mantenha. E aí, na terça-feira agora eu vou dar mais uma revisão de conjunção, que de repente ficou um pouquinho, eu passei alguns exercícios da apostila, quem teve a minha videoconferência verificou que eu deixei lá e passei algumas páginas da apostila. Amores, qualquer dúvida que surja, vocês podem passar para mim na plataforma, tá? O conteúdo é tranquilo, foi o que eu falei, é muito de contexto, é sem decoreba, ok? Qualquer situação vocês podem falar comigo, tá bom? Morrendo de saudade de vocês, espero que vocês estejam bem, um beijão para a família. Fiquem com Deus.